versículo 20, começando do versículo 19, aliás, 2:19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Então, já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. A última frase do versículo 19: estou crucificado com Cristo. É interessante, algumas passagens e algumas decisões paradoxais na vida de Jesus. Quando a pessoa precisa de viver, espiritualmente está morto, Jesus chama: vinde a mim. E quando ele chama nessa perspectiva salvífica, quando a pessoa está perdida, ele precisa ser salvo, então só encontra a salvação em Cristo. Então ele diz: você tem que vir a mim para ser salvo. Então a pessoa chega-se até Cristo e encontra vida. Acabou o problema do pecado, da condenação, da ira, da indignação, da raiva de Deus, do desprezo de Deus para com o homem. Acabou, porque ele chegou até Jesus Cristo. E Jesus, através da sua obra vicária, da sua obra no lugar meu, ele coloca lá no Calvário uma bandeira branca, tremulando, dizendo: agora Deus está em paz com o homem, não o homem com Deus. Deus está em paz com o homem. Essa bandeira tremula lá na cruz da caveira, na cruz do Calvário, onde Jesus Cristo morreu. Ok, isso está posto, havido, decidido. Mas há um outro lado da moeda que normalmente a gente não se lembra ou não quer se lembrar. Quando Jesus nos chama para a salvação, Ele nos chama para a vida, ok? Mas quando Jesus nos chama para a santificação, Ele nos chama para a morte. Então, vida e morte transitam, se transmutam continuamente. Quando vamos a Jesus, vamos para ter vida. Mas quando vivemos para Ele, vivemos não mais a nossa vida, mas a vida dele. Foi o que Paulo disse: eu estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu mais que vive, mas Cristo vive em mim. Será que Paulo está dizendo que ele não tem mais personalidade? Que agora ele não tem essa voz rouca como eu tenho? Agora ele perdeu a sua barriga porque ele foi crucificado com Cristo? Agora ele está com 1,80 m, loiro, olho azul que nem o europeu? Não, continua o mesmo Paulo, nariz aquilino, perna torta, careca, feio como ele era, mas uma criatura nova, diferente, maravilhosa. Agora, quando ele foi para Jesus para ter essa vida diferente, como é que ele deve caminhar agora? Não para Jesus, mas por Jesus. Como ele deve caminhar? Então eu vou usar uma frase que um grande escritor chamado Dietrich Bonhoeffer escreveu. Quando Jesus chama o seu discípulo, ele diz: venha e morra. Claro que Bonhoeffer estava falando de uma situação de pessoas que já eram crentes, que já tiveram vida agora espiritual. Agora ele chama para uma outra etapa, para a etapa de andar com Cristo, de viver uma vida com Cristo, que Paulo se refere aqui. Então, Bonhoeffer dizia que o cristão é aquele que traz a amargura da cruz sobre os seus ombros. Mas ele nos chamou para ter vida? Sim, e temos vida e vida em abundância. Mas quando andamos com Ele, nós negamos a nossa própria existência adâmica. Por isso Bonhoeffer dizia: venha e morra. A propósito, o Bonhoeffer foi o último homem que Hitler matou. O Bonhoeffer era um teólogo muito perigoso. Ele quase matou o Hitler. Há um filme no Netflix que fala sobre esse teólogo, grande pensador. Mas a ideia não é Hitler, não é matar nem nada. É o que Bonhoeffer disse sobre a questão de andar com Jesus Cristo. Quando Jesus chama alguém, ele diz: venha a vida, comece a andar comigo agora, por mim, morra para você mesmo. Venha e morra. Paulo estava dizendo: estou crucificado com Cristo. Então, se eu estou crucificado com Ele, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
havia uma energia de vida vital na morte de Cristo. Quando a morte de Cristo embrenha no coração do homem, ele mata a morte e começa a produzir um novo tipo de vida, não aquela vida pretérita, adâmica do passado, caída, morta, acabada, fragilizada, mas uma vida nova, diferente. Paulo dizia na carta aos Coríntios, capítulo 5, ele diz, segunda carta, aquele que está em Cristo é nova criação. A tradução brasileira é criatura, mas a verdade é criação. É como se ele tivesse destruído o Éden, acabado com Éden e criou um novo jardim, um novo paraíso, uma nova vida. Então aquele que está em Cristo é uma nova criação. Aquilo que os cientistas chamam de autopoese. Os cientistas acham que o mundo pode acabar quantas vezes ele quiser, ele se autorrecria. Chama-se autopoese. As bactérias não morrem, elas vão fazer um novo mundo. Mas o que Paulo está falando não tem nada a ver com essa teoria científica. Ele está falando de uma nova vida, de uma superpoese, de uma supercriação, de uma outra criação que Deus faz dentro do coração do homem. É nessa perspectiva que Paulo está falando. Eu, com respeito à lei, eu morri. A lei me matou. Antes que eu quebrasse a lei me quebrou. Então agora ele está morto. Agora ele vai a Cristo, e a morte que a lei havia feito nele, morreu. Aquilo que eu deveria fazer de bom, eu não consigo fazer. Aquilo que eu não deveria fazer de mal, eu não deixo de fazer. Então a lei é uma espécie de espelho que reflete a podridão da nossa alma. Então Paulo estava dizendo, quando eu tentei encontrar justiça, quando eu tentei encontrar vida nesse negócio de cumprir lei, norma, acabei morrendo. Eu fui a Cristo, e aquela morte morreu, uma nova vida agora está em mim, mas eu estou crucificado. O que significa isso? Como é que é a vida de um crucificado? Eu queria tentar pintar na mente de vocês aquela paisagem horrível daquele hino que nós cantamos, Isaías 53. Nenhuma beleza havia nele. Ele não está falando de Jesus no dia a dia, da cruz, Isaías 53, porque Jesus era um homem muito bonito, talvez um moreno de 1,80 m, musculoso, nariz aquilino, forte, judeusaço. Quando Isaías 53 está falando que ele não tinha beleza, era na cruz. Então, eu queria que vocês desenhassem na mente de vocês esse quadro pictórico, é verdade, mas é um quadro real, histórico e super histórico. O Jesus lá na cruz do Calvário, um homem bonito, forte, poderoso, ficou horrível, fraco. Um homem santo se tornou um pecador, não pecador, se tornou o pecado pior por mim. Como é que o crucificado deve viver? Já que o cristão não é crucificado, como é a vida de um crucificado? A primeira coisa que a vida do crucificado tem é que ele não tem mais vontade própria. É isso que Paulo estava dizendo. Eu não tenho mais vontade própria. Eu não decido mais por mim. Eu não mais me pertenço. A minha vontade, diz Jesus Cristo, é fazer a vontade do meu Pai. Um crucificado não pode descer da cruz e dizer, eu vou dar uma descansadinha, eu vou lá na Côte d'Azur da França, ou Cancún, depois eu volto para a cruz de novo, está Deus, tá? Depois eu volto aí. Não, quando Jesus subiu a cruz, ele subiu de uma vez só, ele ficou ali até o esgotar da sua última energia. O cristão, quando Jesus chama o cristão para vir e morrer, diz, venha e morra, ele está dizendo que você tem que não ter a sua vontade pessoal, própria. Não é que você não tenha personalidade, que você não sabe criticar, que você não saiba ver, não é isso. Quem dera fosse tão fácil assim. É aquelas propensões, aquelas inclinações mais anônimas e escondidas na nossa mente, no nosso coração, e que são adâmicas, que ferem a nossa alma e que ferem a santidade de Deus. Essa coisa que chama-se de pecado é o estado em que o homem vive e se inclina para aquilo. Isso se chama carne. Até mesmo o culto pode ser carnal, quando o culto é prestado não para Deus, mas para que as pessoas se mostrem.
Até mesmo a oração pode ser carnal. Nós vimos nessas pregações como ser cristão sem ser religioso, porque atrás dessa suposta espiritualidade há um desejo adâmico de se mostrar pecador no meio daquilo que é santo, trabalhando com coisas santas, mas transferindo para elas a sua pecaminosidade. O que acontece com o crucificado é que ele não tem mais esse tipo de inclinação, ou se ele tem, ele diz não. Assim como falta aos pais hoje para os filhos esse advérbio de negação, não, porque dá problema psicológico. Assim também na vida cristã, nós que estamos no século XXI, que vivemos no hedonismo, que vivemos no mundo moderno, diferente, a gente não diz não para nós mesmos. A gente coloca as nossas deficiências em cima da nossa genética, em cima da nossa criação. Nós somos assim mesmo, meu avô foi assim, meu pai sou assim, eu sou assim, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, Gabriela. E nós ficamos o tempo inteiro assim. Mas quando o cristão vai a Jesus Cristo e Jesus diz venha e morra, ele sabe dizer não para essas coisas mais íntimas da gente, aquilo que nos fere na alma como pessoa, aquilo que nos desgasta. Nós temos que dizer não. Ontem eu fui numa festa maravilhosa da minha igreja, ex-igreja da Vila Maria. Eu vi um monte de gente que me feriu, que me tirou sangue, a mim, a minha esposa, os meus filhos. E eu olhei para aquele monte de gente que estava lá e disse: não, Cícero, não. O crucificado não tem vontade própria. A vontade dele passa pelo filtro da vontade de Deus. A vontade dele passa pelo filtro do caráter de Jesus Cristo. Então ele diz sim àquilo que é de Deus, e diz não àquilo que é da sua naturalidade, da sua natureza. É isso que Paulo estava dizendo: eu estou crucificado com Cristo. Aqui na carta aos Filipenses que nós lemos, Paulo dizia no capítulo 3 que ele era um judeusaço. Ele era um judeu da tribo de Benjamim. Na época de Paulo, saber a sua tribo significava ser de uma estirpe muito real, principesca da comunidade judaica. Paulo era um judeu de judeu, ele sabia a sua tribo, ele tinha um livro genético dele, a sua árvore genealógica estava lá na sinagoga. Então ele era um judeuzaço, ele era cumpridor da lei. Ele não só tinha uma tribo especial, mas também ele tinha uma religião especial. Ele era um fariseu dos melhores. Já falei 1000 vezes, vou repetir: o farisaísmo é a melhor religião que o mundo já houve. Paulo era judeu, certamente se eu vivesse no tempo de Cristo, eu seria fariseu. Não há problema nenhum com o farisaísmo. O problema é que atrás da religião farisaica havia um orgulho, havia uma propensão adâmica. Havia uma jactância tremenda naqueles cultos, naquelas orações nas praças, naqueles rostos amarelados pelo jejum, naquelas pregações imensas. Havia uma carnalidade tremenda, havia uma adamicidade tremenda. Eles eram pecadores dentro de alguma coisa santa. E eu estou falando sobre isso como ser cristão sem ser religioso. O cristão, ele é crucificado com Cristo. O cristão que diz não para ele mesmo consegue viver com a sogra 50 anos, consegue ouvir o cachorro do vizinho latindo a vida inteira, consegue. Não estou dizendo que o cristão não tem justiça, não tem lei, não deve procurar os seus caminhos. Lógico que não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de coisas pessoais, bem suas, bem de Adão, bem guardada dentro da gente. É isso que eu estou falando. O crucificado não tem vontade própria. A gente pensa que Jesus morreu só naquele último dia que morreu. Na verdade foi. Mas segundo o que Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, que para nós andarmos com Jesus, capítulo 4, versículo 10, segunda carta aos Coríntios, Paulo diz: levando sempre, não é de vez em quando, não é um dia ou outro, não é no final de semana, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, sempre, todo dia, para que também a sua vida ressurreta se manifeste através dos nossos corpos mortais. É isso que é levar, é isso que é ser crucificado com Cristo, levar sempre
Aquele momento histórico do Calvário, que foi fato, que foi real, era apenas o corolário, era apenas o desembocar de uma vida todo dia crucificada de Jesus para o seu Pai. Jesus teve que dizer não desde o útero da sua mãe. Quantas vezes, talvez, no útero materno, tinha vontade de chutar a mãe, ele dizia lá dentro, não. Adolescente, ele queria fazer um monte de coisa, não. Quando ele era homem feito, 30 anos, começou o discipulado, um homem poderoso, carismático, não. Quando a mulherada olhava para ele, ele sabia que estava olhando como, sabia, ele dizia, não. Quando Satanás oferece para ele aquele mundo maravilhoso, lá na tentação do deserto, ele diz, não. Por que ele dizia assim? Porque ele estava crucificado. O que cabe a nós outros como cristãos, se não fazer o que Cristo fez? Ter uma vida crucificada e dizer, não, não, Cícero, não. Nós devemos transformar os espinhos que nos afetam em perfumes. Dizem que na Índia há uma árvore, quase um arbusto, que se chama sândalo. De onde veio esse sabonete que a gente tem, esse perfume? O sândalo é famoso não pela sua madeira em si, mas pelo perfume que consegue se extrair desta árvore. Interessante que quando os lenhadores antigos da Índia chegavam em casa, quando iam cortar os sândalos, havia uma festa, porque a casa ficava perfumadíssima por causa da madeira. Todo mundo queria ficar na casa dos lenhadores. Todas as castas indianas queriam ir para a casa dos lenhadores por causa do perfume. É mais ou menos isso. Seja como o sândalo, que perfuma o machado que o fere. O crucificado com Cristo é assim. Ele tem esse poder do Espírito, esse poder de Deus, de transformar as feridas da vida em cura para os outros, as pressões da vida em bênção para a vida de outras pessoas, as traições, as calúnias, as perfídias, as maldades, as mentiras, sei lá o que for. Ele consegue entender e enxergar essas coisas e perfumar o machado que o feriu. O crucificado é assim. Outra coisa que o crucificado não pode fazer, além de não ter vontade própria, ele não pode olhar para trás. Jesus disse: aquele que quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz, dia a dia, segue, dia a dia, não é de vez em quando. Crucificado todo dia, segunda-feira, amanhã, tudo de novo. Jesus estava contando uma parábola, diz aquele que pega o arado. O arado não era como agora, moderno, a gente vê essas fazendas de soja, de milho, aquela coisa retilínea, perfeita. O arado era um gancho com um pau na frente e um boi puxando, ou então ele mesmo, o semeador, arrastando aquele pau numa terra dura e plantando as sementes. Jesus disse que quem pega no arado e olha para trás vai ficar assim, vai ficar todo disforme. A lavoura não vai produzir bem, não dá para correr, para colher os frutos, porque quem pega no arado ele tem que olhar para frente, ele tem que olhar para o alvo. O crucificado não olha para trás, ele não pode olhar para trás, ele é proibido. Mas você lembra, Cícero, que aconteceu com você na Vila Maria, e você vai lá amanhã na festa? E se eu estivesse olhando para trás, não pudesse amar os meus detratores, eu ia sair angustiado, desesperado, mas eu não posso olhar para trás. Quem está na cruz só olha para frente. Paulo diz na carta dele aos Filipenses, capítulo 3: não que eu tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo estava diante de uma grande carreira, ele não podia olhar para trás, ele já tinha morrido. George Miller foi um grande pregador inglês, ou do Reino Unido. Ele morava na cidade de Bristol e ele atendia centenas e centenas de crianças.
nunca pediu nada a ninguém, ele orava, e Deus atendia aquelas crianças. Quem lê a história de George Miller vai ver muitas coincidências, entre aspas, que aconteceram na vida daquele homem. E as crianças eram tratadas, estudadas. E um dia o George Miller foi aos Estados Unidos e as pessoas americanas gostam de fazer pesquisa, foram entrevistar o George Miller e disseram para ele: qual é o segredo da sua vida, homem? Por que você consegue tratar tantas crianças sem pedir nada a ninguém? Ele deu uma resposta emblemática aos americanos: houve um dia na história da minha vida que eu morri. Como é? Ele não podia mais olhar para trás. Sobre seus ombros, centenas de crianças que eram abandonadas, exploradas pelo capitalismo selvagem do século XVIII e XIX. Ele não podia olhar para trás. O crucificado não olha para trás. O crucificado não traz para o seu presente de sabores, angústias ou desgraças tão normais na nossa vida. Ele é crucificado, ele só olha para frente. Paulo tinha um alvo à sua frente, e o seu alvo era Cristo. A sua glória era Cristo, a sua vida era Cristo, a sua morte também era Cristo. Eu estou crucificado com Cristo. Quando Jesus nos chama para a salvação, nós temos vida. Mas quando Ele nos impulsiona e nos manda para a santificação, nós encontramos a morte. O crucificado é assim. Paulo estava dizendo: eu estou crucificado com Cristo. Então já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. O crucificado não olha para trás. O crucificado pode olhar para cima. O único lugar que Jesus encontrou, a única posição física que ele encontrou com a sua cabeça antes da morte de meneá-la, era olhar para frente, ou então olhar para cima e dizer: Pai, por que me desamparaste? Olhando para cima, ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Olhando para cima, ele diz: Pai, tetelestai, consumatum est, acabou, eu terminei a obra, Senhor. Deus nunca vai impedir que o crucificado deixe de olhar para cima. Eu não quero falar de uma coisa que os pássaros podem voar em volta da sua cabeça, mas você não pode deixar que ele faça ninhos, porque isso vai atrapalhar você olhar para o alto. Vai atrapalhar que você ore, que você, pela oração e pela leitura da palavra, tenha uma vida de um legítimo cristão, ou seja, de um crucificado. A cruz é a marca do cristianismo, mesmo que seja muito vergonhosa, porque é vergonhosa, onde morriam as piores pessoas. É como se Jesus estivesse morrendo numa cela onde tem os marcolas da vida. É como se ele estivesse lá, levando a mesma pecha, a mesma marca, o mesmo nome. É como se ele estivesse lá. A cruz era mais ou menos isso. A cruz para um romano era horrível, para um hebreu era horrível, para um grego era ignomínia, mas foi lá na cruz, naquele lugar horrível, que Jesus fez a vontade do Pai. E agora Ele nos chama, cada um de nós, para que possamos segui-lo, para que possamos morrer. Logo, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. O crucificado é assim. Ele não tem vontade própria, ele não pode olhar para trás, ele também não tem nem paladar. Não pode. Eu estou com sede, então estou me vinagre. Às vezes nós temos algumas carências na nossa vida, que são politicamente corretas, que são socialmente viáveis, algumas carências da nossa alma que outras pessoas têm, e até irmãos da igreja têm, e quando nós pedimos a Deus, Ele diz: não. Deus não tem pressa em abençoar, mas Ele é abençoador. Eu estou com sede, dê água para ser condenado, que ele morra logo. Não, vamos colocar vinagre para ele tomar. O crucificado é assim. Ele entende que Deus está boicotando, entre aspas, muitos dos seus planos que são viáveis, possíveis, e que muitos irmãos ou amigos da cidade fazem, mas com a gente não. Jesus poderia perguntar: por que eu? Por que não foi o Jacó, o José, o meu irmão Tiago? Por que eu?
Eu venho de uma família de 10 irmãos, nós somos em 10, e eu fico olhando a vida folgada, tranquila, entre aspas, né, dos meus irmãos, e eu pergunto: Deus, por que eu? E Deus diz: porque eu te escolhi. Um viticultor só pode tirar vinho bom de uma uva quando ele pisa pesado nela. Um violino só pode tocar bonito quando a corda é espremida até o fim. Assim Deus faz conosco, assim Deus faz com você. Isso é que é a vida de um crucificado. Ele não tem paladar, ele não pode em muitas circunstâncias ter, mas quando Deus o abençoa, ele bamburra. Essa expressão lá da Serra Pelada, quando tirava o ouro, quando alguém achava, trabalhava a vida inteira e achou um veio de ouro tremendo, ele bamburrou. Deus faz assim conosco, ele nos exprime, mas daqui ele tira o vinho mais doce, ele nos aperta, mas toca as melodias mais lindas. Essa é a vida do crucificado. Eu não conheço nenhuma vida de nenhum crente abençoado que não tenha passado por isso. Eu não conheço. Parece que é um método de Deus, parece-me, usando apenas um eufemismo, parece-me que é um método de Deus espremer para tirar a uva. O que ele fez com o filho dele é uma brincadeira. Aquilo que ele mais ama no mundo era Jesus, e ele levou o seu filho em nenhum outro lugar senão na cruz, e lá ele o espremeu. E ele, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Jesus Cristo está chamando a cada um de nós nessa noite, dizendo: venha a mim e morra. Lógico que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Paulo disse: eu morri para ler, eu estou crucificado com Cristo, portanto já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Como é difícil mexer nessas coisas dentro da gente. E o maior esforço do Espírito Santo não é fazer você cantar bonito, nem orar bonito. O maior esforço do Espírito Santo é tirar essas coisas de dentro do seu coração, é tirar essas manchas, essas mazelas guardadas na nossa genética, nas nossas memórias mais antigas da genética humana, guardadas nas nossas a nossa filogenia, na nossa genotipia, qualquer coisa do ser humano que a gente guarda e emplaca dentro da gente. Isso vai produzindo vida, morte, e o Espírito Santo quer trabalhar nisso. Sabe aquele corredor imenso da sua vida, onde tem vários quartos, onde tem quartos que tem luz e graça, onde tem quartos que tem pouca luz, onde tem quartos que você nunca abriu? É lá que o Espírito Santo quer entrar, é lá que ele quer santificar, é lá que ele quer transformar, é lá que ele quer abençoar. Ele vai espremendo como um torniquete da sua graça, até que por fim nós nos rendemos a Cristo e dizemos: já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando Jesus chama o cristão, diz para o povo: venha e morra. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Pai, estamos aqui nessa noite extremamente compungidos, espremidos num canto deste mundão, mas estamos pensando nessas coisas, Deus. Se não é isso mesmo que o Senhor pede de cada um de nós, de mim, do Cícero, como cidadão, profissional, pastor, marido, pai, amigo, irmão, companheiro de jornada espiritual, se não é isso mesmo que o Senhor pede de mim, que eu morra para mim mesmo, e esse potencial que o Senhor me deu na vida possa ser empregado para a glória do Filho, e como crucificado, Deus, perder as minhas decisões pessoais e me mover de acordo com a direção do Espírito, olhar para frente, não ficar trazendo velhos fantasmas que volitam em torno da nossa alma, sentir o gosto do mel, da amargura do Filho na cruz,
Viver uma vida de crucificado, Senhor, todo dia, olhando para a cruz, olhando para o Senhor, e tomando decisões, ações e reações, pensamentos, planos, projetos, a partir dessa caminhada de morte, até que a vida ressurreta seja plena de Jesus em mim, eu seja cheio do Teu Espírito, eu seja visto, Senhor Deus, como um homem de Deus. Esse é o maior diploma que alguém pode ter, ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, um moço de Deus, uma menina de Deus. Oh Deus, que a gente se aperfeiçoe nessa escola da graça, para que aqui mesmo nesse mundo possamos ganhar esse diploma e colocá-lo lá debaixo da cruz. Senhor, tenha misericórdia de nós, perdoa-nos, Deus. Às vezes queremos sair da cruz, quase sempre. Perdoa-nos, ó Deus, porque essa é a nossa fraqueza, mas queremos ter o vigor do Espírito, queremos ter uma vida cheia do Espírito, até que Cristo seja formado plenamente em nós. Santifica-nos, ó Deus, que a gente saia daqui desafiado pela Tua palavra, a ter uma vida plena de Jesus, em nome de quem nós oramos. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, a força, a santidade e o poder do Espírito estejam com vocês e com toda a igreja do crucificado, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém.